Bom dia, devocional das cartas do apóstolo Paulo. Mais uma vez, eu estou aqui, orando, em termos de oração, de leitura da Bíblia. Então, a palavra de Deus diz assim, para a gente poder, cada dia mais, conhecer as vontades de Deus para as nossas vidas. Ele fala assim, a vida dominada pelo Espírito Santo, Que bonito, irmãos? Que nós possamos ter a vida dominada pelo Espírito. Porque as pessoas falam em Deus, Todo mundo fala em Deus, Mas elas não querem ter a vida dominada pelo Espírito, Então, quando isso ocorre, a palavra diz assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Então, vamos dar uma parada aqui. Os antepassados, os sacerdotes, todos os anos, eles ofereciam sacrifício a Deus pelos pecados. Então, hoje, nós não precisamos mais fazer, porque o único sacrifício nós fomos aperfeiçoados, quer dizer, o próprio Deus se deu por nós, e para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. E por eles ter se dado, Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio filho, Quer dizer, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão sempre em pecado, vocês não conseguem sair do pecado, Mas eu vou livrar vocês, aleluia, louvado seja o teu nome, obrigada, Senhor Deus, por essa graça de Deus nas nossas vidas, Se não fosse isso, nós estaríamos, sobre o pecado. Então, ele falou, enviou o seu próprio filho, Versículo 3, ele fala, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Então, pela lei, todos os anos era as mesmas coisas para retirar o pecado do homem, mas não conseguia. E o homem não poderia viver com pecado, Porque se ele viver com pecado, ele morreria. E, aleluia, louvado seja o teu nome. O Senhor veio e trouxe a sua própria vida para salvar o homem. Para que hoje, eu e você, tivéssemos aqui vida eterna, Senão a humanidade toda já teria sido destruída. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, quem conhece Jesus, irmãos, ele vive de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, nós somos julgados, Vamos dar uma pausa aqui. Muitas das vezes pelas humanidades, que nós somos falhos, somos homens, pecadores, mas tivemos uma chamada a replicar essa graça. 5, ele fala, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana
têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, né? E, de fato, não pode obedecer a ela. Eu não sei qual é a sua condição agora diante de Deus, mas segundo a palavra de Deus, as escrituras, as cartas do apóstolo Paulo que foram nos enviadas para a nossa educação continuada, ele fala no 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, né? Eu não sei qual é a sua condição hoje, se você está agradando a Deus ou não. 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. 10. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vai morrer por causa